Fala galera, tudo certo com vocês? Trader Antilóis aqui. Seguinte, hoje eu vim trazer para vocês uma aula basicamente de três principais acontecimentos que acontecem no gráfico que eu fico atento para tomar o meu gatilho de entrada. Um deles vocês já ouviram eu falar muito em live, que é esperar o retorno a 50% do candle anterior. E eu vou falar agora sobre os gaps, tá? Os gaps também é muito importante a gente levar em consideração. Vamos lá, vou começar sem firula, já vou explicar para vocês sobre os gatilhos de entrada. Vou dar um exemplo aqui que a gente tem uma vela verde demonstrando bastante força, onde a gente queira fazer uma compra, aqui nesse caso. No segundo 30, ela vai acabar nesse ponto e a nova vai nascer. Beleza, se eu fizer uma compra aqui, a única coisa que tu vai ter certeza é que ela tem que estar acima da linha que você comprou para poder pegar o take, ou seja, ela parando aqui em cima estaria ótimo, tanto que parando aqui em cima estaria ótimo. Vou desenhar o mesmo candle aqui, demonstrando força anteriormente, tá? Agora, imaginem o seguinte, um dos principais gatilhos que eu espero é a movimentação do candle anterior ficar negativa para que daí eu pegue uma compra. Vamos lá. Nesse caso aqui, ele precisaria ficar vermelho, eu fazer minha ordem de compra aqui embaixo, tá? E digamos, esse candle ele vai terminar verde, ok? Esse candle ele veio aqui embaixo, vermelho, eu fiz a minha compra nesse ponto e ele terminou verde. Aqui ele deixou um grande pavio e eu deixei a minha entrada lá embaixo. Qual que é a diferença aqui nesse ponto? É que, ao invés de depender da cor do candle, dele ter que ficar verde, a gente depende apenas da taxa. Exemplo, aqui a gente tem a mesma vela, a nossa taxa foi enviada aqui para uma compra, e se a gente tivesse, por exemplo, um candle que deixou esse tanto de pavio e fez um corpo dessa forma, a gente teria o nosso take. Por quê? Porque a nossa taxa está aqui embaixo, ele terminou acima, mesmo com uma vela vermelha. Então, totalmente crucial vocês utilizarem 50% da vela anterior como alvo para deixar a taxa de vocês. Ah, mas como que eu vou saber? Às vezes, tu, anti-loss, por exemplo, na live tu pega logo na abertura, mas às vezes tu aguarda o movimento. Como é que eu vou saber? Analisem os candles anteriores. Se você tem candles fazendo isso daqui, você quer fazer uma compra nesse momento aqui, você não está vendo nenhum pavio na parte de baixo, certo? Então nesse momento você vai pegar na abertura. E você vai a favor do fluxo, no caso, somente na cor. Só que, por exemplo, se você tem aqui, vou dar um exemplo aqui nesse ponto aqui, tá? Se você tem aqui candles anteriores demonstrando que estão deixando pavio na parte de baixo, você pode aguardar esse movimento para você soltar sua taxa até aqui. Então, 50% da vela anterior, com certeza, é um gatilho que eu utilizo sempre, tá? Então, agora, outra coisa importante. Digamos que você tem aqui uma vela de alta, todas as anteriores estão demonstrando pavio, então você aguardaria que ela viesse até 50% da vela anterior. Porém, essa vela que nasceu aqui, ela nasceu com gap. Ela nasceu aqui em cima. O gap, o que, que é? Vocês já viram que de vez em quando vocês vão pegar uma operação e a vela dá um pulo? Se aqui foi o ponto de fechamento, aqui deveria ser o ponto de nascimento da próxima. Mas às vezes acontece da vela nascer aqui em cima, deixando um espaço e ele já segue o movimento. O que, que o gap é? Para acontecer essa diferença no ponto de abertura e fechamento, quer dizer que entrou muito capital ali naquele momento, muita liquidez. Ou seja, se teve um gap de alta, a probabilidade desse preço continuar esse movimento é muito maior do que ele reverter. Porém, aí vocês falam, eu teria que esperar esse candle vir até 50% do candle anterior para pegar essa venda? Não. Vocês precisam apenas do fechamento do gap. Ele precisaria voltar nesse ponto aqui, vocês fariam a compra de vocês e vocês já pegariam no ponto de fechamento da vela anterior e ponto de abertura da vela anterior. Ah, mas e se nesse caso aqui, por exemplo, eu estou numa vela toda perfeita para eu pegar as operações aqui, como a gente está analisando, e acontece um gap de baixa, ela nasce nesse ponto. Ela fechou aqui, ela nasceu aqui embaixo. O que, que eu faço? Nada. Eu não faço absolutamente nada nessa situação. Por quê? Justamente por causa do gap me indicar que se teve um pulo daqui para baixo, ele tende a seguir esse movimento por conta de alta liquidez. Outro exemplo aqui seria no exemplo de baixa. Vamos botar aqui uma vela vermelha, mostrando para vocês esses principais gatilhos. Nasceu com gap de baixa, eu vou esperar subir até aqui. Se subir é lindo, é perfeito. Se tu quer esperar, tu pode esperar. Mas, se ele chegou até aqui, você já pode fazer essa operação e pegar no ponto de fechamento. Ah, vela de baixa. Nasceu com gap de alta, o que, que eu faço? Nada. Aqui, poderia seguir essa continuidade aqui, sim. Mas aí o que, que a gente faria? A gente esperaria, vamos aguardar que termine com força, e daí sim a gente espera 50% e pega. Nesse ponto, quando nasce um gap, eu prefiro ficar de fora, tá? Outro ponto importante de gatilho de entrada que eu levo em consideração aqui, eu estou falando somente em consideração aos candles, tá? Sobre os candles em si, a gente não está falando de indicador, principais gatilhos de estratégia, nem nada. É só comportamento de candle. O outro comportamento que eu percebo, eu quero entrar num fluxo de alta, por exemplo, e eu percebo velas cada vez maiores. Eu fico mais seguro para eu poder pegar minha operação aqui. Pode ser na abertura? Pode, porque velas demonstrando uma crescente. Mas se eu for pegar um fluxo e eu percebo isso aqui, velas cada vez menores, eu já fico atento e pulo de fora. Então sempre queira uma crescente. Quando a gente fala de fluxo, a gente fala de continuidade. Então se a gente tem velas verdes, a gente tem o preço crescendo. Então se para ter preço crescendo, o ideal seria as velas crescendo o tamanho também. Porque daí faz sentido aquela força estar atuando naquele momento. Então aqui vocês têm, por exemplo, eu vou no gráfico agora,
Eu desenhei aqui basicamente todos os gatilhos que eu levo em consideração. O gap, o que fazer e quando agir, 50% do candle anterior, como entrar e como analisar, e analisar sobre a crescente e decrescente do tamanho dos candles. Isso é totalmente importante para que vocês possam ler melhor a força do preço naquele momento. Vamos levar em consideração aqui, ó, já estou até vendo, tá? Aqui a gente tem um gap. Porém, foi um gap de alta no movimento de baixo, olha só. Gap de alta. Eu faria uma venda aqui? Não, olha só, eu esperaria esse candle me mostrar força e entrar vendido na próxima. Aqui ele teve um gap de alta, muito provavelmente ele seguiria esse movimento de alta. Então aqui eu já ficaria fora. Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, vou procurar um exemplo em algum gráfico aqui. Ó, por exemplo, aqui nesse ponto. Vou apagar os indicadores, porque os indicadores não são o foco, tá? Tô vendo aqui que os candles vermelhos anteriores não estão deixando tanto pavio na parte de cima. Então o que eu faria? Vou pegar aqui com 100 reais, por exemplo, só para demonstrar para vocês. Lógico, tá? Aqui precisaria demonstrar força de venda nesse candle para poder pegar uma operação de fluxo. Mas eu quero dar um exemplo para vocês somente no gatilho de entrada. Pouco pavio na parte de cima. Então valeria a pena eu fazer o quê? Quando aqui chegar de 31 para 30, zerar o time, eu vou fazer a minha operação. Aqui. Por exemplo, peguei na abertura. Só que percebam, ele nasceu com gap de baixa, certo? Se eu fosse aguardar, ó, já peguei aqui, ó. Peguei aqui em cima. Por quê? Porque ele veio até esse ponto aqui do candle anterior. Essa entrada aqui, ela não tem fundamento nenhum em questão analítica. Eu só estou mostrando para vocês o ponto de entrada, tá? Teve um gapzinho de baixo nesse candle. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Teve um gapzinho de baixo, ó. Percebam que ele nasceu aqui, ó. E o ponto de fechamento foi aqui em cima. Então, quando ele subiu até o ponto de fechamento da vela anterior, eu pegaria uma venda já. Vamos levar em consideração aqui, por exemplo, ó, esse ponto. Percebam que as velas anteriores não estão deixando para ver na parte de cima. Então, uma vela de força, a gente pegaria logo na abertura. Mas aí, beleza, tu encontra um gráfico, por exemplo, como esse aqui. Você percebe que as velas anteriores estão deixando para ver na parte de baixo. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de entrar no 31 para o 30, eu vou aguardar. Eu vou aguardar para poder pegar uma taxa melhor. Exemplo. Ah, ela nasceu no ponto de abertura. Onde é que seria? 50% do movimento anterior. Não é do corpo, é do movimento do candle anterior. Então aqui, ó. Se ele der uma esticada ali embaixo, a gente pegaria a nossa operação de compra. Se ele não for, o que acontece? Nada, você tem outras oportunidades no mercado. Vamos ver outro gráfico que esteja demonstrando esses pavis na parte de baixo. Ó, agora aqui começou a demonstrar alguns pavis, ó. Então aqui seria, deixa eu vir aqui no outro candle. Por exemplo, esse candle não foi até a região que a gente queria, certo? Porém ele está demonstrando força a favor. Se o próximo candle vier 50% do movimento anterior, o movimento é o quê? Veio desse pavio até esse pavio. Vamos aguardar. Eu busco, geralmente, o movimento do corpo quando se tem corpo. Quando não se tem corpo, eu busco o movimento total dos pavis, aí é 50%. Vamos ver aqui o finalzinho desse candle, dependendo do que demonstrar. Demonstrou muita força de baixo, eu não vou fazer a operação, mas percebam, olha só o gap. Fechou aqui, nasceu aqui. Se esse candle viesse até a linha do fechamento anterior, eu faria uma compra. Por quê? Isso daqui já me demonstra agressão compradora. Entrada de liquidez, ó. Preparou? Se ele descesse ali, ó, eu pegaria. Vamos ver? Peguei a compra. No ponto de fechamento da vela anterior. Por quê? Esse candle pode terminar vermelho. Aqui eu não estou levando em consideração a leitura de candle. Esse candle aqui, por exemplo, me demonstra força de baixo. Mas aqui eu só estou mostrando para vocês sobre o gatilho de entrada. O momento de entrar é quando você tem esses padrões na cabeça de vocês, já pré-definidos para que vocês possam só repetir. Percebam que eu entrei basicamente na mesma linha aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. A entrada estava aqui. Nessa mesma linha que foi o ponto de fechamento. Isso daqui, atrelado a uma leitura do movimento, aumenta muito a assertividade de vocês. Aqui, como eu falei para vocês, eu estou levando em consideração apenas as entradas para mostrar para vocês o gatilho de entrada em relação ao gap, em relação aos 50% da vela anterior. Ó, vamos ver outros exemplos que eu possa pegar uma operação normal para mostrar para vocês. Aqui é o mesmo gráfico. Ah, sobre a crescente dos candles. Quando que eu posso fazer essa operação com um pouco mais de, como é que eu vou dizer, confiança? Percebam aqui, ó. Imaginem que vocês estão no terceiro padrão aqui. A gente tem o primeiro padrão e o segundo padrão. Você tem as velas, como você consegue ver, demonstrando que são cada vez menores no decorrer do padrão. Então aqui, se você tem uma vela muito pequena, você aguarda para pegar a posição no pavio, não pega somente na abertura, porque você depende de um corpo muito pequeno naquela cor, certo? Então vamos levar em consideração aqui. Olha só isso daqui. Aqui você percebe que você tem, no padrão, velas cada vez maiores. Alternância, por exemplo, vela maior que anterior, vela maior que anterior, vela maior. E aqui, uma vela grande. Você pode entrar na abertura aqui, pode entrar na abertura, mas olha só que interessante. Pegar no 50% da vela anterior é muito melhor. Essa vela poderia terminar verde e você ir lá com a sua taxa lá em cima. Então, galera, seguinte, isso daqui é apenas um dos conceitos que eu levo em consideração a gatilho de entrada. Você consegue perceber cada vez mais em live, operando ao vivo junto comigo de forma gratuita lá na minha comunidade. Quem já está dentro da comunidade, vocês já viram eu fazer isso em live diversas e diversas vezes, tá? E quem não está na comunidade está perdendo muito tempo e perdendo muita grana
grana, deixando de botar muita grana no bolso. Então vamos fazer o seguinte, para de perder tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo, já clica ali na comunidade, entre em contato comigo no privado que eu vou te explicar como é que funciona tudo para poder participar das lives, participar das alavancagens que eu faço nas contas dos membros da comunidade, pegar acesso a todo o conteúdo e operar com as próprias pernas e, principalmente, tendo resultado, certo? Então, rapaziada, mais uma vez, digo e repito para vocês que é só fazer o que eu falar. Olha só, por exemplo aqui, ó, antes de me despedir, a gente teve aqui o ponto de fechamento, teve um gap, fiz a ordem de compra, tá? Aqui é mais uma vez mostrando para vocês o ponto qual vocês devem entrar. Essa entrada pode dar um take ou pode dar um loss, no caso dela ser uma vela verde ou vermelha, mas se ela for uma vela vermelha, já é muito tranquilo de tu pegar por conta desse gatilho de entrada, você já tá no take. Por exemplo, aqui eu tô na vela verde, tô felizão, só que se eu tivesse pegado na abertura do candle e ficasse na vela verde, por exemplo agora, ficou vermelho, tô perdendo, só que aqui por causa da taxa tô ganhando. Nesse momento se fosse só no candle, eu estaria perdendo, passando trabalho, mas por causa da taxa a gente segura aqui e sai ganhando. Vamos aguardar a finalização desse candle. Lembrando mais uma vez, rapaziada, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, já segue, compartilha com aquele amigo que precisa sair da merda da CLT e não sabe por onde começar. Vocês sabem quem indicar para ele. Trader Anti-Loss, já vou mandar ali embaixo o link da comunidade, não perde tempo. Aqui, mais uma vez, mostrando para vocês o que eu explico realmente funciona, pegando na posição da taxa sempre mais seguro. Dessa forma, muitos de vocês me perguntam muitas das vezes como é que eu fico tranquilo na frente do gráfico. É 11 anos fazendo exatamente a mesma coisa da mesma forma. Então é há 11 anos que eu opero nessa tranquilidade aqui por conta dos conhecimentos que eu tenho, de pegar no gatilho certo, no momento correto, e tô passando aqui para vocês. Então, galera, mais uma vez, Trader Anti-Loss, câmbio, desligo.